Amém? Então vamos, neste momento, nós vamos continuar o nosso estudo. Você que está acompanhando o estudo, você sabe que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e hoje nós estamos no capítulo 11. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, abra em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Tem muitas pessoas que têm acompanhado esse estudo. Né? Nosso culto de ensino é na terça-feira, na nossa igreja. E na terça passada a gente já fez aqui em casa. Não vamos parar. Nós vamos até o final de Romanos. Né? Vamos até o final dessa carta. Nós começamos no capítulo 1. Nós já estamos hoje no capítulo 11. E essa carta vai até o capítulo 16, né, de Romanos. Amém? Romanos, capítulo 11. Então, como nós já, só para dar uma recapitulada, né? A carta de Paulo aos Romanos. Paulo, amém. O relógio da oração tem sido uma bênção. Muito bom. Glória a Deus. Então, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo escreve à igreja de Roma. Ele não tinha ido ainda nessa igreja, mas ele gostaria de pregar o evangelho na Espanha. E para ele chegar na Espanha, ele ia passar na igreja de Roma. E só que isso nunca aconteceu, né? Quando Paulo chegou em Roma, ele já estava preso. Então ele começa mandando essa carta para a igreja de Roma. Ele conhecia alguns irmãos dessa igreja, tinha o desejo de pregar a palavra na Espanha, como já disse, logo nós vamos falar sobre isso. E nessa igreja haviam romanos e judeus. Haviam gentios e judeus. E o apóstolo Paulo começa falando, alguns autores dizem que a carta de Paulo aos Romanos é o evangelho segundo o apóstolo Paulo. E ele começa falando da importância, né, daqueles judeus, daqueles gentios conviverem bem como igreja do Senhor. Não existe duas igrejas, existe apenas uma igreja. Não existe duas igrejas, existe apenas uma igreja. Isso nós temos que entender. Não existe uma igreja de judeu, uma igreja de gentil. Não, existe apenas uma igreja. E o apóstolo Paulo ele começa a tratar alguns assuntos ali na carta aos Romanos. E o capítulo 1, o apóstolo Paulo ele começa falando que os gentios precisam se arrepender, eles precisam de justificação. Eles estavam condenados, gentios, no capítulo 1. No capítulo 1, um judeu que leu o capítulo 1, ele vai falar assim, é isso mesmo, né? Os gentios precisam se arrepender, precisam de justificação. Só que no capítulo 2, aí ele fala aos judeus. Capítulo 1 ele fala aos gentios, capítulo 2 ele fala aos judeus. Ele diz que os judeus também precisam de uma justificação. Não é porque eles eram filhos de Abraão, eles tinham a lei, eles tinham a circuncisão, eles tinham as festas. Não era por causa disso que eles seriam salvos. Então primeiro capítulo ele fala aos gentios, no segundo capítulo ele fala aos judeus, que os judeus precisam de justificação. E no capítulo 3 ele fala que todos precisam de uma justificação. Judeus e gentios. E ele fala, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos pecaram e merecem, e carecem, né? Também merecem, né? Mas carecem da glória de Deus. Capítulo 4, ele fala sobre Abraão, né? Que Abraão era o pai dos judeus, né? Os judeus consideravam como pai, eles eram filhos de Abraão. E ele diz que Abraão foi justificado não pelas obras, mas ele foi justificado pela fé. Capítulo 5, ele fala das bênçãos da justificação.
né? O que acontece com o cristão que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. O capítulo 6 ele fala que como esse cristão que foi justificado, ele deve viver, né? Ele deve viver em santificação. Da guerra, da batalha, né, que ele mesmo, o apóstolo Paulo, travava, do bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu já fiz. E no capítulo 8 ele fala do Espírito Santo. Né? O capítulo 8 a gente teve que usar 2 cultos para falar. Poderíamos, né, falar bem mais do que em 2 cultos. Porque esse capítulo 8 de Romanos ele é tremendo. Ele fala que o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito, o que o Espírito Santo faz? Ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos traz, que aplica a obra de Cristo em nós. Por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo de Deus. No capítulo 9, aí nós entramos há 2 terças-feiras atrás, no capítulo 9, 10 e 11, agora ele fala especificamente para o povo judeu, o povo de Israel. Porque o que acontecia na igreja? Como eu já disse, haviam judeus e gentios, né? E esses gentios que estavam se convertendo, muitas vezes eles menosprezavam os judeus. Porque eles falavam assim, olha, a salvação era para vocês não quiseram, né? E hoje nós temos a salvação e tal. Aí o apóstolo Paulo ele fala capítulo 9, 10 e 11, ele trata a questão do povo de Israel. Isso é tremendo, irmãos. Quando a gente fala de Israel, existem umas coisas interessantes. Antes de a gente ler o texto, por que Israel é tão importante, irmão, no cenário mundial? Nós já sabemos, né? Israel foi o povo escolhido por Deus. Deus começou uma obra em Abraão e veio passando Abraão. Em Abraão ele disse que todas as famílias seriam benditas, de ti farei uma grande nação, e essa grande nação é o povo de Israel. Então Deus começa em Abraão, Isaac, vai passando por Jacó, José, e vai chegando até chegar em Jesus Cristo. E dessa linhagem surge o povo de Israel. Interessante, irmãos, que uma das maiores provas, preste atenção nisso, às vezes as pessoas não acreditam em milagres, né? E uma das maiores provas que existe em milagre é o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram dispersos no ano 70 depois de Cristo. É o que é chamado de diáspora. A segunda diáspora do povo de Israel. Então o que é a diáspora? O povo de Israel ele foi disperso no ano 70 depois de Cristo. Depois se você quiser ler em Mateus capítulo 24, Jesus já falava sobre isso. Jesus falava que aquele templo que havia sido construído, ele seria destruído. Jesus fala que quando a fuga do povo, quando acontecesse a fuga deles, para que orar para que não fosse no inverno. Até tem um texto meio mal interpretado, né, de muitas pessoas, que quando Jesus fala assim, ai das que estiverem grávidas. Por que ele falou ai das que estiverem grávidas? Porque seria muito difícil uma grávida fugindo, né? Grávida fugir. Não é que se Jesus voltar e a mulher estiver grávida, ele não está falando. Ele está falando o que aconteceria no ano 70. Então, muitas das coisas que Jesus ensinou ali em Mateus 24, muitas pessoas que colocaram em prática aquilo que Jesus falou sobreviveram a essa invasão do comandante Tito. Então esse comandante chamado Tito, comandante romano, ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo, ele expulsou os judeus, então os judeus tiveram que fugir. E olha que interessante, irmãos. Os judeus fugiram no ano 70 depois de Cristo. E eles foram para vários países. E em 14 de março de 1948, mais de 1800 anos depois que os judeus estavam dispersos,
foi que os judeus voltaram para Jerusalém. Você sabe que Israel não era considerada uma nação até o ano de 1947. E no ano de 1947 houve uma convenção na ONU, onde um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que estava presidindo a sessão da ONU, onde foi declarado que Israel voltasse a ser uma nação. Então houve a partição, né? Houve a repartição da Palestina entre Estado judeu e Estado árabe, né? Em 14 de março de 1948. E o interessante, irmãos, que Israel, o tamanho de Israel é do tamanho do estado de Sergipe, no Brasil. É cerca de 22 mil quilômetros de extensão. É muito pequeno. O tamanho do estado de Sergipe. Imagina, você vê o Brasil, o tamanho que é o Brasil, e Israel é do tamanho do estado de Sergipe. Mas ali em Israel acontecem, como a palavra do Senhor diz, né? No Salmo 122, versículo 6. Prósperos os que te amam. Salmo 122, versículo 6. Então, meu irmão, a partir de hoje, começa a orar por Jerusalém, começa a orar por Israel, porque você, como diz a palavra, você será alguém próspero, né? Você será alguém feliz, né? Abençoado. Então, dali começou, né? O povo foi disperso, o povo ficou 1800 anos em outros países. Esse povo que enfrentou o Holocausto, né, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler, né, no nazismo. E esse povo ainda hoje continua firme, né? O povo não perdeu a sua língua, não perdeu suas tradições, não perdeu a sua identidade, mesmo ficando mais de 1800 anos dispersos. Esse povo ainda continuou no propósito de Deus, né? Continuou ali quando Deus fez a promessa a Abraão, né? Eu vou fazer de você uma grande nação. Amém? Então é importante a gente entender isso. Aí no capítulo 11, então no capítulo 9, ele fala sobre a eleição de Israel, que Israel foi eleito na soberania de Deus. Deus é soberano, né? Deus escolheu esse povo. Então no capítulo 9 ele fala que esse povo foi Jacó e Esaú, sobre Ismael e Isaac, né? Depois ele fala no capítulo 10 que esse povo que foi eleito, ele foi rejeitado, né? Que era o presente de Israel na época que o apóstolo Paulo estava falando, que esse povo havia sido rejeitado. Por que eles foram rejeitados? Porque Deus é mau? Não. Porque eles rejeitaram o Messias, né? A obra que Deus fez de mandar o seu filho na terra para morrer pelos pecados, esse povo, eles não entenderam isso, e até hoje, grande parte, a maioria, né? Vamos colocar mais de 90% dos judeus aguardam ainda a vinda do Messias. Lógico que tem os judeus convertidos, né? Os judeus messiânicos, mas grande parte deles, mais de 90%, ainda aguardam a vinda do Messias, né? E o Messias já veio, já morreu, ressuscitou, voltou aos céus, enviou seu Espírito, e muitos judeus ainda estão aguardando a volta, a vinda do Messias, né? E o capítulo 10 fala da rejeição, e o capítulo 11 agora, que nós vamos ler, fala sobre a restauração de Israel. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei,
e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escurecem-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvados. Pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pôr nome. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico no meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertando em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja encontrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque, assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista de que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele,
e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, meu irmão, esse aqui é um dos capítulos, se não o capítulo mais difícil da carta de Paulo aos Romanos. Mas vamos pedir graça, né? Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós possamos entender aquilo que está aqui nesse capítulo. Então, o capítulo 11 fala do versículo 1 ao versículo 10. Você que está anotando aí na sua casa, anote. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. A extensão da rejeição de Israel. A extensão de Israel. Qual é essa extensão? Essa extensão é parcial. Parcial. Ele começa falando assim, ó. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Então, podia surgir essa pergunta, né? Então Deus rejeitou o povo judeu? Deus rejeitou Israel porque eles foram incrédulos, porque eles não deram crédito ao Messias? E ele mesmo responde, né? De modo nenhum. Por quê? Porque, aí ele fala, né? Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele está falando assim, a primeira prova que Deus não rejeitou o seu povo é porque eu estou aqui, né? O apóstolo Paulo falando. É porque eu estou aqui, eu sou judeu. Eu sou filho de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele está falando assim, eu sou prova que Deus não rejeitou o povo de Israel. Segunda prova, ele fala, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então a segunda prova que Deus não rejeitou o povo dele, o povo de Israel, é que ele cita o exemplo de Elias, né? No tempo de maior, o povo não queria saber de Deus, maior apostasia, de maior escuridão, né? Era a época do profeta Elias. Você sabe da história. O rei Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher traz o culto a Baal para o meio de Israel. E essa mulher, ela tem os seus profetas, né, os profetas de Baal. E essa mulher, ela perseguiu, né, e matou todo e qualquer homem que não adorasse a Baal. E ali surge o profeta Elias. E esse profeta, ele faz um desafio, você conhece o texto? Ele faz um desafia os profetas de Baal, e juntam lá 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, e ele faz um desafio, né? Aquele que for Deus vai mandar fogo. Aí você sabe, né? Os profetas de Baal, eles clamam, se cortam, pedem fogo para Baal, mas não acontece nada, né? É lógico que não ia acontecer nada. E ele conserta o altar, ele repara o altar, e ele faz uma oração rápida, pedindo para Deus mandar fogo, e Deus manda fogo e consome o holocausto. Aí o que acontece? Ele mata os profetas de Baal, mata os profetas de Acera, e Jezabel manda um recado para ele, fala assim, olha, se você, eu vou te matar, não adianta você fugir que eu vou te matar. Daí esse profeta, ele foge, e a Bíblia diz que ele entra dentro de uma caverna, e ele começa a falar com Deus, eu não sou melhor que os meus pais. O profeta Elias começa a fazer aquela oração, me mata, Senhor, me mata, eu não sou melhor que meus pais, só eu fiquei, né? Eu sou o único aqui que serve ao Senhor. Aí o que Deus fala para ele? Você não é o único, Elias. Eu reservei para mim ainda 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. 7.000 homens que foram fiéis. Então por que o apóstolo Paulo ele pega esse texto como exemplo? É como se ele falasse assim, gente, no momento de maior apostasia, no momento que ninguém queria Deus, no momento de oposição, de morte, Deus ele reservou para ele 7.000 homens. Então esse número 7.000 ele pode ser literal ou ele pode ser
apenas um símbolo, né? Não significa dizer que eram 7.000, né? Porque você sabe na Bíblia que o 7 ele tem um símbolo, né? de um número perfeito. Então vamos colocar que eram 7.000 mesmo. Então haviam 7.000 homens ainda que não haviam se curvado diante de Baal. Então está falando assim, se naquela época ainda havia os remanescentes, né? Quanto mais hoje, né? Então olha que coisa tremenda, irmãos. Deus ele não precisa da maioria. Deus não precisa de muitos, né? Eu tinha um pastor que falava, né, que um com Deus é maioria. Isso é verdade, né? Um com Deus é maioria. Então Deus não precisa de muitos. Ali você pode ver, a Bíblia, até nesse texto, ela fala uma palavra, os remanescentes. Os remanescentes. Então Deus conta conosco. Nós somos os remanescentes. Nós somos aqueles que não se curvaram. Nós somos aqueles que continuaram fiéis. E é isso que Deus espera de nós. Que nós continuemos fiéis a Ele, mesmo em tempo de coronavírus, mesmo nos momentos difíceis, você é um remanescente de Deus. Amém? Se você puder, escreve aí, eu sou um remanescente. Escreve aí. Você que é um remanescente, escreve aí, eu sou um remanescente fiel. Aquele que não se curvou. Aquele que não vai desistir. Aquele que não vai abandonar. Vamos lá, pessoal, escreve aí. Eu sou um remanescente fiel. Então ele fala, né, sobre aqueles que não se curvaram, que foram fiéis, que se manteram firmes, que eram os remanescentes. E nós, eu e você, nesses dias, somos aqueles que serão os remanescentes. E a palavra diz, né, que ele reservou. Deus reservou para ele. Então Deus ele reserva. Aleluia. Alex, eu sou um remanescente fiel. Pastora Ana, eu sou um remanescente fiel. Isso. Nós somos aqueles que não se curvaram, né? Josi, Deus abençoe. Então tem bastante remanescente aí, né? Então, ele fala então que Deus não abandonou os judeus, porque ele era um judeu, o apóstolo Paulo era judeu. Deus não abandonou os judeus, porque ele no momento de apostasia ele reservou para eles 7.000 que não se curvaram, né? Mesmo no momento mais sombrio, Deus ainda tinha 7.000. E aí ele fala também, versículo 5, assim pois também agora. Então ele falou de Elias, né? Falou lá atrás e fala agora. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Meu irmão, nós somos eleitos. Eu e você fomos eleitos. Aí você pode falar assim, mas Reinaldo, lembra quando a gente falou em Romanos 9 sobre a diferença de calvinismo e arminianismo? De calvinista e arminiano? No calvinismo eles acreditam que Deus ele elegeu um grupo de pessoas, elegeu para salvação, e outros, consequentemente, se ele elegeu um grupo para salvação, o resto vai se perder. Eles acreditam assim. Aí você pergunta, mas como que Deus elegeu esse povo? Qual foi o critério? Eles falam, não sei, Deus é soberano e ele elegeu e ponto final. Aí eu tenho que viver a minha vida tentando descobrir se eu sou um eleito. E a eleição que a gente acredita, nós arminianos, a gente acredita que Deus elegeu segundo a sua presciência. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala sobre a presciência de Deus, que nós fomos eleitos segundo a presciência. Olha lá, se você puder anotar aí, ou se puder ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, como que Deus nos elegeu? Segundo a sua presciência. E o que é presciência? Deus ele vê o futuro. O futuro para Deus é como se fosse o presente. Então, Deus não existe para Deus passado, presente e futuro. Então, o futuro para Deus é a mesma coisa que agora. Então, no futuro, Deus viu aqueles que iam permanecer firmes,
que iam permanecer fiéis, e aí ele veio e elegeu esse grupo, essas pessoas. Tá entendendo? Então a eleição do calvinismo é uma eleição seletiva. Então Deus elege segundo aquilo que ele quer, segundo a soberania dele. E a eleição no arminianismo é uma eleição segundo a presciência de Deus. Segundo o que a gente acabou de ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então Deus elegeu aqueles que ele viu que ia até o fim. Amém? Então é assim que nós entendemos. Então ele diz, né, que nós temos sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então como que Deus me elegeu? Segundo a graça. Então ele me ofereceu a graça e eu recebi essa graça. Né? Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Ninguém vai a Deus porque quer. Isso não existe, irmão. A Bíblia diz que todos pecaram, igual a gente já leu, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como que Deus, ele oferece a graça dele, Deus oferece a graça dele e ele dá essa liberdade para o homem, se o homem quer aceitar ou não. É como Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. O que é isso? É a graça. Mas ele responde, né? Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Então Deus bate, mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração para ele entrar. Amém? Vamos lá, continuamos. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então o que ele está falando? Olha, gente, não confie nas obras, não confie na lei, não confie na circuncisão, não confie nas boas ações, não. Você não é salvo por isso, você é salvo pela graça. A graça do Senhor. Efésios 2:8, somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que é dom de Deus? A graça. E o que é a minha parte? A fé. Tá? Então eu tenho que entrar nessa dinâmica. Né? Ele bate, mas eu tenho que abrir. Segundo a graça. A graça bate, mas eu tenho que abrir. Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os quais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha e tropeço e punição. Está em Salmo 69, 23. Escureceram-lhes o coração, escureceram-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados nas suas costas. Então o que ele está tratando aqui? Ele está tratando que Israel falhou no propósito de Deus, no plano de Deus. Então Israel, eles rejeitaram, eles foram incrédulos. Aí diz que Israel busca, mas não conseguiu, a eleição alcançou, mas eles foram endurecidos. Por que eles foram endurecidos? Porque eles já tinham o coração duro. E aí eles foram... Aí Deus falou assim, então vocês querem ficar com esse coração duro? Aí Deus endureceu ainda mais o coração deles. Foi como ele fez com Faraó, né, no Egito. Faraó tinha um coração duro, não ia deixar o povo sair. E a Bíblia diz lá, né, que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu? Para que houvessem as maravilhas que aconteceram, né? As 10 pragas, e onde o povo de Israel saiu, e todas as nações ficaram sabendo daquela história. Né? Então, quando viam o povo de Israel, ficavam com medo, né, do povo de Israel. Então, foi por isso que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu ainda mais o coração dos judeus? Para que a salvação fosse estendida para os gentios, que somos nós. Amém? Então, foi por isso que Deus endureceu ainda mais o coração deles. Eles já tinham o coração endurecido, Deus endureceu ainda mais para que a salvação chegasse aos gentios. Lembra lá do texto? João capítulo 1, versículo 11. Veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem eram esses, os seus? Os judeus. Aí, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você é um filho de Deus hoje, porque o povo judeu rejeitou. Veio para que era seu e o seu não o receberam. Amém? Versículo 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caísse?
Agora no versículo 11 até o versículo 24, ele fala sobre o propósito da rejeição de Israel. Então eu já disse um pouquinho aqui, né? Por que Israel foi rejeitado? Para que os gentios fossem salvos. Houve uma dureza de coração deles para que a salvação chegasse até nós hoje. Então pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então ele está falando assim, gente, ó, imagine vocês, se por causa da dureza do coração deles houve salvação para os gentios, quanto mais a sua restauração. O que fará, né? A restauração do povo de Israel, o que trará para a humanidade? Versículo 13: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que sou apóstolo dos gentios, glorifico no meu ministério, para que se de algum modo posso incitar a emulação. O que é essa palavra emulação? Ela é um sentimento de comparação, né? Porque daí os judeus iam falar assim, mas peraí, a salvação era nossa e agora os gentios estão sendo salvos? Né? E isso, o que faria? Faria os judeus voltarem para a obra que Deus tinha para eles, aceitarem o Messias, né? Os do meu povo e salvar alguns deles. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Então ele pega aqui uma parábola sobre uma massa e sobre a raiz. Uma massa que é santa é uma primícia, e se forem santas as primícias da massa, igualmente serão a sua totalidade. Então, se forem santas o começo, o princípio, a primícia, toda a massa vai ser santa. Aí ele fala, e se forem santa a raiz, os ramos também serão. Então, o que é a raiz que ele está fazendo referência aqui? A raiz são os patriarcas. A obra que Deus começou em Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Olha o que ele diz no versículo 17. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, então ele pega o exemplo de uma oliveira. E tu sendo oliveira brava, quem é a oliveira brava? Os gentios. Quem é a oliveira, ramo natural da oliveira? Os judeus. Então ele dá o exemplo do enxerto. Aquele ramo natural é quebrado para que o ramo que é a oliveira brava, que somos nós, fosse enxertados na oliveira. E por ser enxertado na oliveira, ele faz parte de tudo que a raiz absorve. Entendeu? A raiz, que ele dá o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, tudo que essa raiz absorve, né, ela vai para aquele ramo que está enxertado na oliveira. Então nós éramos oliveira brava e fomos enxertados na oliveira, que é o Senhor Jesus. Aí, preste atenção. Aí eu não vou ler, eu vou correr aqui um pouquinho. Ele fala o exemplo assim, gente, pensa comigo. Se Deus, ele quebrou os ramos naturais, os judeus, e enxertou a oliveira brava que somos nós, da mesma forma ele pode também quebrar esses ramos que somos nós, da oliveira brava. Porque se ele quebrou o ramo natural, quanto mais os enxertados. Então o que ele diz? Olha, permaneça na fé. Permaneça. Porque da mesma forma eu posso também quebrar os ramos enxertados. E ele também fala, ó, da mesma forma que eu pude quebrar o ramo natural, eu posso também enxertar o ramo natural também. Então, a questão ele fala aqui da permanência, né? A bênção da permanência. Você permanecer na oliveira. Lá em João 15, ele fala que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são o ramo, todo ramo que está em mim e não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Mas todo aquele que dá fruto, eu vou podar ele para que dê mais fruto ainda.
E ele fala assim, lá ele fala várias vezes a palavra permaneça. Não foste vós que escolhestes a mim, João 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele fala ali muitas vezes a palavra permanecer. E aqui ele fala também, né? Para que nós possamos permanecer ligados na oliveira. Aí ele diz assim, versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu será cortado. Então, qual que é o meu papel hoje? É fazer de tudo para permanecer na oliveira. Fazer de tudo para não ser arrancado. Porque Deus não tem, né? Às vezes as pessoas acham assim, não, eu sou salvo, eu fui, aceitei Jesus, eu vou, não importa o que eu fizer, eu sou salvo. Não, irmão. Não. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo bondade de Deus, se nela permanecer. De outra sorte, também tu será cortado. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, enxertados em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então nós somos ramos enxertados na oliveira e devemos permanecer dessa forma em nome de Jesus. Aí no versículo 25, do versículo 25 ao 32, ele fala qual vai ser a duração dessa rejeição de Israel. Qual vai ser o tempo da duração? Vai ser temporária. Não vai ser definitiva, mas vai ser temporária. Versículo 25. Acompanhe comigo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. E veio o endurecimento da parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é essa palavra? Existe muitos questionamentos. O que é essa palavra plenitude dos gentios? Muitas pessoas acreditam que é quando o evangelho será pregado em todo o mundo. Vai haver a plenitude dos gentios. Ou a gente pode entender também que é a plenitude dos eleitos, dos gentios que foram eleitos. Lembra? Segundo a presciência de Deus, aqueles que Deus viu que ia até o fim. Então, a gente pode entender assim, né? Que essa plenitude dos gentios é quando todos os gentios que foram eleitos, segundo a presciência de Deus, forem salvos. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles, quando eu os tirar os seus pecados. Essa palavra aqui, assim todo Israel será salvo, não significa dizer que toda a nação de Israel será salva. Você lembra que a gente leu lá Romanos 9,6? Que nem todo Israel é israelita? Então, nem todo Israel é Israel, né? Mas dentro de Israel existe o Israel de Deus. E o que é o Israel, o judeu, segundo o que nós estamos estudando aqui em Romanos? Se você puder abrir sua Bíblia lá em Romanos 2, 29, ele fala quem é o verdadeiro judeu. Romanos 2, 29. Quem é o verdadeiro judeu? Porém, capítulo 2, versículo 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente. Lê o versículo 28. Vamos ler o 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem a circuncisão, aqui é somente da carne. Aí ele diz, né? Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão aqui é de coração no espírito, não segundo a letra, cujo o louvor não procede de homens. Então, quem que é o verdadeiro judeu? Aquele que é interiormente. Aquele que circuncidou o coração. Amém? Não é necessariamente aquele que veio da linhagem de Abraão, né?
que faz parte da linhagem dele, que é filho de Abraão, não. Todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, esse é o verdadeiro judeu. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Porque, irmão, entenda uma coisa. Nós, a igreja do Senhor, somos o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Amém? Vamos prosseguir aqui para nós encerrarmos. Versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então, com quem que Deus usa de misericórdia? Para com todos. Não é só com os eleitos. Não é só com aqueles que foram eleitos segundo a soberania de Deus. Não. Com todos Deus usa de misericórdia. Então Deus oferece a graça dele a todos. Então Deus oferece a misericórdia dele a todos. E não apenas a um grupo específico de pessoas. Não apenas a judeus. Não apenas a eleitos. Não. Deus oferece a misericórdia dele para com todos. Aí ele termina esse capítulo tão abençoado, ele termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um louvor. Né? Isso era muito usado na igreja também, nos pais da igreja, né? Quando eles escreviam uma carta, alguma coisa, eles terminavam com uma doxologia, eles terminavam com louvor. Né? E ele termina aqui como dizendo assim, olha, eu também não compreendo tudo, o apóstolo Paulo falando, né? Eu também não sei tudo. Eu também não tenho todas as respostas. Irmãos, e se o apóstolo Paulo está falando isso, né? Quanto mais nós, né? Nós também não temos todas as respostas, não sabemos tudo. E aí ele termina, né, falando, ó profundidade da riqueza. Então ele termina esse capítulo fazendo uma doxologia, um louvor quanto à sabedoria e à soberania de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Então ele termina com esse louvor, esse louvor engrandecendo a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, porque, irmãos, essa é a atitude de todos os cristãos, né? Falar assim, olha, esse Deus ele é grande demais, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo é para o Senhor. Glória, pois, a ele eternamente. Então tudo que você faz, irmão, a sua salvação, tudo que você recebeu de Deus, sua família, os seus dons, tudo vem de Deus. Então a ele toda a glória, a ele todo o louvor, a ele a glória para sempre. Escreve aí para nós, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Escreve aí nos comentários aí. A Deus toda a glória. Vamos terminar com louvor. Aleluia. A Deus toda a glória. Amém. Deus abençoe, Alexandre. Amém. Deus abençoe. Nós possamos sempre cumprir os propósitos de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Ó profundidade das riquezas,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi teu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Não podemos fazer nada sem ti, Senhor. Aleluia, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Vamos declarar que Ele é santo. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia, Pai. É tudo para Ti, Senhor. É tudo para a Tua glória. Obrigado, Senhor, porque nós temos salvação, Pai. Oh Deus, porque os judeus rejeitaram, Pai. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado por cada irmão, Pai, que está nos acompanhando, Pai. Derrama a Tua graça sobre todos, ó Pai. Abre o entendimento de todos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser revelada a todos, ó Pai. Abre os nossos olhos, Pai, para que possamos ver. Aleluia, Pai, que não há outro além de Ti, Pai. Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Manifesta o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Deus abençoe cada irmão, Pai, agora. Nós te pedimos, Senhor, dê uma noite abençoada para cada um.
uma noite tranquila, ó Pai. Dê um sono abençoado. Guarda a casa de cada um, Pai. Coloca os teus anjos ao redor desse lar. Ó Deus, que se houver alguém, Pai, preocupado, ansioso, Deus, traga paz a esses corações, Pai. Tira toda ansiedade, toda preocupação. Coloca, Senhor, a paz do Senhor sobre cada um. Que todos venham ter uma noite abençoada em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos. Derrama o teu poder, Pai, sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs. Abençoa, Senhor, da comunidade cristã Vinde, Pai, a nossa igreja. Que o Senhor venha abençoar cada pastor, cada líder, cada membro, cada pessoa que entrar ali naquele lugar, Pai. Eu creio que em breve, Senhor, nós estaremos voltando com os nossos cultos ali, Pai, na nossa igreja. Cada pessoa que entrar ali, Pai, seja alcançada pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe os teus planos, os teus sonhos. Que você coloque todos eles na mão do Senhor. Que você coloque todos os seus projetos na mão do Senhor. E que o Senhor venha derramar graça sobre a sua vida. Deus abençoe Chicote. Deus abençoe o pastor Edinael, Wesley, lá da Inglaterra. Deus abençoe, Deus te guarde aí, né? Deus te proteja, em nome de Jesus, assim como nós aqui no Brasil também. Deus abençoe a Eli, Deus abençoe a Maiara, todos os irmãos, pastora Damares. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Amém? Deus abençoe.